Unidos. E hoje o exército israelense entrou em áreas palestinas na faixa de Gaza numa operação para reprimir o contrabando de armas. Um palestino morreu. O exército israelense entrou no campo de refugiados de Brasil, na faixa de Gaza. Casas foram demolidas e houve confronto. Em Hebron, na Cisjordânia, a violência obrigou crianças de uma escola palestina a fugir das balas. O primeiro-ministro Ariel Sharon quer que seja acertada uma trégua antes de autorizar o líder palestino Yasser Arafat a viajar para o Líbano, onde acontece a reunião da Liga Árabe. Sharon ainda ameaça impedir o retorno de Arafat caso ele incite a violência no encontro em Beirute. A decisão do governo israelense sobre Arafat só deve ser tomada amanhã, depois que o ministro do Exterior, Shimon Peres, voltar da viagem à China. E os Estados Unidos pressionam Israel a autorizar a viagem de Yasser Arafat ao Líbano. De Nova York, o correspondente da Globo News, Edgar Júnior, fala sobre a posição americana nas negociações do Oriente Médio. A Casa Branca declarou hoje que o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon deve considerar seriamente permitir a viagem do líder palestino Yasser Arafat a Beirute, no Líbano, para participar da Conferência da Liga Árabe nesta semana. Ari Fleischer, porta-voz do governo, disse que o presidente Bush acredita que seja a hora de as nações árabes aproveitarem a oportunidade para apoiar o plano de paz para o Oriente Médio proposto pela Arábia Saudita. Bush acredita que Sharon e o governo israelense devem analisar cuidadosamente a possibilidade de permitir a ida de Arafat à conferência. Sobre a possibilidade de um encontro entre o vice-presidente Dick Cheney e o líder palestino, Fleischer afirmou que até o momento não houve mudança na posição do governo americano. Bush acha que Arafat não está fazendo o necessário para acabar com a violência. Aliás, o vice-presidente americano já havia falado no domingo sobre a importância da presença do líder palestino na Conferência Árabe. Cheney disse à rede de TV CBS que se Arafat não estiver na conferência, é provável que ele se torne o foco principal das discussões em vez do plano de paz saudita. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Bom, com ou sem a possibilidade da presença de Arafat na reunião da Liga Árabe, em Beirute, os ministros da Liga Árabe começaram a preparar a reunião de cúpula que vai analisar o novo plano de paz no Oriente Médio. Quem tem detalhes é o correspondente Munir Safatli. A retirada incondicional de Israel de todos os territórios árabes ocupados, a criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital, e o retorno dos refugiados expulsos por Israel. Em síntese, essa é a pauta de trabalho dos ministros das Relações Exteriores de 22 países árabes que se reuniram hoje em Beirute para preparar o encontro de cúpula árabe marcada para quarta e quinta-feiras dessa semana aqui na capital libanesa. Como país anfitrião, o Líbano abriu os trabalhos de hoje através de seu chanceler, Mahmoud Hammoud, que reafirmou o direito de resistência enquanto se busca uma paz justa entre os povos em conflito. O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, defendeu o direito árabe a uma coexistência pacífica baseada no respeito, soberania e integridade de todas as nações. De acordo com observadores, a pauta de trabalho dos chanceleres árabes traduz uma unidade jamais vista entre os países árabes diante do conflito com Israel. Ainda segundo os observadores, os árabes adotaram a paz como estratégia, mas não abrem mão da resistência através da intifada palestina. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. Chegaram ao Afeganistão os primeiros fuzileiros navais britânicos que vão integrar a Força Internacional de Paz. O correspondente Jário de Oliveira explica qual a missão dos militares no país. De acordo com fontes do Ministério da Defesa, os primeiros 100 fuzileiros navais do total de 1.700 que a Grã-Bretanha está mandando para o Afeganistão chegaram hoje cedo à base aérea de Bagram, perto de Cabul. A missão dos fuzileiros britânicos é ajudar as forças norte-americanas a acabarem com a resistência do Talibã e da rede Al-Qaeda, que continuam lutando nas montanhas afegãs. Bem treinados para lutar em território montanhoso, os fuzileiros estão seguindo de acordo com o pedido dos Estados Unidos. Analistas militares britânicos creem que o pedido de ajuda se deveu à aparente falta de resultados da Operação Anaconda, que os Estados Unidos deram por encerrada há alguns dias. O ministro da Defesa da Grã-Bretanha, Geoffrey Hunt, declarou que os fuzileiros ficarão no Afeganistão pelo tempo que for necessário. Hoje, o jornal Daily Mail informou que os Estados Unidos pediram também o envio de mais soldados da Força de Elite SAS, especializada em operações dentro de território inimigo. Jáder de Oliveira, de Londres, para a Globo News.
Zini foi suspenso na última hora para que os dois lados possam analisar melhor a proposta de um cessar-fogo. Enquanto as negociações para a trégua não apresentam resultados, mais pessoas morrem na região. Hoje, o exército israelense entrou em áreas palestinas na faixa de Gaza numa operação para reprimir o contrabando de armas. Um palestino morreu. O exército israelense entrou no campo de refugiados de Brasil, na faixa de Gaza. Casas foram demolidas e houve confronto. Em Hebron, na Cisjordânia, a violência obrigou crianças de uma escola palestina a fugir das balas. O primeiro-ministro Ariel Sharon quer que seja acertada uma trégua antes de autorizar o líder palestino Yasser Arafat a viajar para o Líbano, onde acontece a reunião da Liga Árabe. Sharon ainda ameaça impedir o retorno de Arafat caso ele incite a violência no encontro em Beirute. A decisão do governo israelense sobre Arafat só deve ser tomada amanhã, depois que o ministro do Exterior, Shimon Peres, voltar da viagem à China. Os Estados Unidos estão pressionando Israel a autorizar a viagem de Yasser Arafat ao Líbano, agora sim, no fim da semana, para a reunião que vai discutir uma proposta de paz. De Nova York, o correspondente Edgar Júnior fala sobre a posição americana nas negociações do Oriente Médio. A Casa Branca declarou hoje que o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon deve considerar seriamente permitir a viagem do líder palestino Yasser Arafat a Beirute, no Líbano, para participar da Conferência da Liga Árabe nesta semana. Ari Fleischer, porta-voz do governo, disse que o presidente Bush acredita que seja a hora de as nações árabes aproveitarem a oportunidade para apoiar o plano de paz para o Oriente Médio proposto pela Arábia Saudita. Bush acredita que Sharon e o governo israelense devem analisar cuidadosamente a possibilidade de permitir a ida de Arafat à conferência. Sobre a possibilidade de um encontro entre o vice-presidente Dick Cheney e o líder palestino, Fleischer afirmou que até o momento não houve mudança na posição do governo americano. Bush acha que Arafat não está fazendo o necessário para acabar com a violência. Aliás, o vice-presidente americano já havia falado no domingo sobre a importância da presença do líder palestino na Conferência Árabe. Cheney disse à rede de TV CBS que se Arafat não estiver na conferência, é provável que ele se torne o foco principal das discussões em vez do plano de paz saudita. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Contando ou não com a presença de Arafat, os ministros da Liga Árabe começaram a preparar em Beirute a reunião de cúpula que vai analisar o novo plano de paz no Oriente Médio. A retirada incondicional de Israel de todos os territórios árabes ocupados, a criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital, e o retorno dos refugiados expulsos por Israel. Em síntese, essa é a pauta de trabalho dos ministros das Relações Exteriores de 22 países árabes que se reuniram hoje em Beirute para preparar o encontro de cúpula árabe marcada para quarta e quinta-feiras dessa semana aqui na capital libanesa. Como país anfitrião, o Líbano abriu os trabalhos de hoje através de seu chanceler, Mahmoud Hammoud, que reafirmou o direito de resistência enquanto se busca uma paz justa entre os povos em conflito. O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, defendeu o direito árabe a uma coexistência pacífica baseada no respeito, soberania e integridade de todas as nações. De acordo com observadores, a pauta de trabalho dos chanceleres árabes traduz uma unidade jamais vista entre os países árabes diante do conflito com Israel. Ainda segundo os observadores, os árabes adotaram a paz como estratégia, mas não abrem mão da resistência através da intifada palestina. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, vai se encontrar com uma delegação do Iraque no mês que vem para discutir a volta dos inspetores de armas da ONU a Bagdá. Os inspetores das Nações Unidas abandonaram o Iraque em 97, depois de serem expulsos do país, acusados de trabalhar a serviço dos Estados Unidos. Para punir o governo de Saddam Hussein, aviões americanos e britânicos atacaram Bagdá em dezembro de 98 e, desde então, os inspetores foram proibidos de voltar ao Iraque. Já chegaram ao Afeganistão os primeiros fuzileiros navais britânicos que vão integrar a Força Internacional de Paz. O correspondente Jader de Oliveira explica qual a missão dos militares no país. De acordo com fontes do Ministério da Defesa, os primeiros 100 fuzileiros navais, do total de 1.700, que a Grã-Bretanha está mandando para o Afeganistão, chegaram hoje cedo à base aérea de Bagram, perto de Cabul. A missão dos fuzileiros britânicos é ajudar as forças norte-americanas a acabarem com a resistência do Talibã e da rede Al-Qaeda, que continuam lutando nas montanhas afegãs.
Bem treinados para lutar em território montanhoso, os fuzileiros estão seguindo de acordo com o pedido dos Estados Unidos. Analistas militares britânicos creem que o pedido de ajuda se deveu à aparente falta de resultados da Operação Anaconda, que os Estados Unidos deram por encerrada há alguns dias. O ministro da Defesa da Grã-Bretanha, Geoffrey Hunt, declarou que os fuzileiros ficarão no Afeganistão pelo tempo que for necessário. Hoje, o jornal Daily Mail informou que os Estados Unidos pediram também o envio de mais soldados da Força de Elite SAF, especializada em operações dentro de território inimigo. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. Melhor ator e melhor atriz ficaram com 2 afro-americanos, Denzel Washington e Halle Berry. Os filmes Uma Mente Brilhante e O Senhor dos Anéis receberam 4 Oscars cada um. A mais longa festa do Oscar, 4 horas e 23 minutos. E o maior esquema de segurança já visto ali. Whoopi Goldberg, a anfitriã, não deixou passar. Disse que a segurança foi mais rígida do que muitas plásticas. Mas este foi o Oscar das homenagens. Várias, ao próprio cinema, a Nova York. Woody Allen brincou. Disse que quando recebeu o telefonema da academia, achou que eles queriam as estatuetas dele de volta. Claro que não queria. Quem melhor que Woody Allen para mostrar Nova York? Todos ficaram em pé, aplaudindo Sidney Poitier, que ganhou um Oscar pelo conjunto da obra. Ele, que foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. Halle Berry, Ontem, Hollywood voltou a premiar atores negros. Halle Berry ganhou como melhor atriz pelo filme Última Ceia, a primeira negra a ganhar um Oscar nessa categoria em toda a história da academia. Quase não conseguiu agradecer, chorou, foi aplaudida de pé. Disse que a porta estava aberta a partir de agora para outras atrizes negras. E quando tentaram encerrar o discurso dela, pediu calma. Afinal, ela disse, foram necessários 74 anos para uma negra chegar ali. Minutos depois, foi a vez de Denzel Washington, melhor ator por dia de treinamento. Hoje, os jornais americanos chamam a noite de ontem de histórica. Dizem que o Oscar fez história. Era também uma noite sem favoritos. Nenhum dos filmes tinha sido indicado para as 5 principais categorias. Uma Mente Brilhante ganhou como melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante, Jennifer Connelly. O filme conta a história de John Nash, um matemático esquizofrênico que ganhou o prêmio Nobel. Ele estava lá, acompanhado da mulher. O Senhor dos Anéis também levou 4 estatuetas, efeitos visuais, trilha sonora, maquiagem e fotografia. O bósnio, Terra de Ninguém, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E pela primeira vez houve um Oscar para a categoria filme de animação, desenho animado. Shrek levou. Na plateia, os concorrentes parece que não gostaram muito. Na noite das homenagens, o Oscar terminou com mais uma, aos bombeiros e policiais de Nova York. Agora 3h33 pelo horário de Brasília, você assiste a seguir ao programa Espaço Aberto. O assunto do programa é a repercussão da queda na taxa de juros. Joelmir Betti entrevista o economista e consultor Eduardo Amadeu. Nós voltamos na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 4 ou a qualquer momento com outras informações. Até já. Até já. Estatuetas de melhor ator e de melhor atriz ficaram com 2 afro-americanos, Denzel Washington e Halle Berry. Os filmes Uma Mente Brilhante e O Senhor dos Anéis receberam 4 Oscars cada um. A mais longa festa do Oscar, 4 horas e 23 minutos. E o maior esquema de segurança já visto ali. Whoopi Goldberg, a anfitriã, não deixou passar. Disse que a segurança foi mais rígida do que muitas plásticas. Mas este foi o Oscar das homenagens. Várias, ao próprio cinema, a Nova York. Woody Allen brincou. Disse que quando recebeu o telefonema da academia, achou que eles queriam as estatuetas dele de volta. Claro que não queria. Quem melhor que Woody Allen
para mostrar Nova York. Todos ficaram em pé, aplaudindo Sidney Poitier, que ganhou um Oscar pelo conjunto da obra. Ele, que foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. Ontem, Hollywood voltou a premiar atores negros. Halle Berry ganhou como melhor atriz pelo filme Última Ceia, a primeira negra a ganhar um Oscar nessa categoria em toda a história da academia. Quase não conseguiu agradecer, chorou, foi aplaudida de pé. Disse que a porta estava aberta a partir de agora para outras atrizes negras. E quando tentaram encerrar o discurso dela, pediu calma. Afinal, ela disse, foram necessários 74 anos para uma negra chegar ali. Minutos depois, foi a vez de Denzel Washington, melhor ator por dia de treinamento. Hoje, os jornais americanos chamam a noite de ontem de histórica. Dizem que o Oscar fez história. Era também uma noite sem favoritos. Nenhum dos filmes tinha sido indicado para as 5 principais categorias. Uma Mente Brilhante ganhou como melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante, Jennifer Connelly. O filme conta a história de John Nash, um matemático esquizofrênico que ganhou o prêmio Nobel. Ele estava lá, acompanhado da mulher. O Senhor dos Anéis também levou 4 estatuetas, efeitos visuais, trilha sonora, maquiagem e fotografia. O bósnio, Terra de Ninguém, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E pela primeira vez houve um Oscar para a categoria filme de animação, desenho animado. Shrek levou. Na plateia, os concorrentes parece que não gostaram muito. Na noite das homenagens, o Oscar terminou com mais uma, aos bombeiros e policiais de Nova York. A mediação do americano Anthony Zinni foi suspenso na última hora para que os dois lados possam analisar melhor a proposta de trégua. Enquanto as negociações não apresentam resultados, mais pessoas morrem na região. Hoje, o exército de Israel entrou em áreas palestinas na faixa de Gaza numa operação para reprimir o contrabando de armas. Um palestino morreu. O exército israelense entrou no campo de refugiados de Brasil na faixa de Gaza. Casas foram demolidas e houve confronto. Em Hebron, na Cisjordânia, a violência obrigou crianças de uma escola palestina a fugir das balas. O primeiro-ministro Ariel Sharon quer que seja acertada uma trégua antes de autorizar o líder palestino Yasser Arafat a viajar para o Líbano, onde acontece a reunião da Liga Árabe. Sharon ainda ameaça impedir o retorno de Arafat caso ele incite a violência no encontro em Beirute. A decisão do governo israelense sobre Arafat só deve ser tomada amanhã, depois que o ministro do Exterior, Shimon Peres, voltar da viagem à China. Os Estados Unidos estão pressionando Israel a autorizar a viagem de Yasser Arafat ao Líbano para a reunião que vai discutir uma proposta de paz saudita. De Nova York, o correspondente Edgar Júnior fala sobre a posição americana nas negociações do Oriente Médio. A Casa Branca declarou hoje que o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon deve considerar seriamente permitir a viagem do líder palestino Yasser Arafat a Beirute, no Líbano, para participar da conferência da Liga Árabe nesta semana. Ari Fleischer, porta-voz do governo, disse que o presidente Bush acredita que seja a hora de as nações árabes aproveitarem a oportunidade para apoiar o plano de paz para o Oriente Médio proposto pela Arábia Saudita. Bush acredita que Sharon e o governo israelense devem analisar cuidadosamente a possibilidade de permitir a ida de Arafat à conferência. Sobre a possibilidade de um encontro entre o vice-presidente Dick Cheney e o líder palestino, Fleischer afirmou que até o momento não houve mudança na posição do governo americano. Bush acha que Arafat não está fazendo o necessário para acabar com a violência. Aliás, o vice-presidente americano já havia falado no domingo sobre a importância da presença do líder palestino na Conferência Árabe. Cheney disse à rede de TV CBS que se Arafat não estiver na conferência, é provável que ele se torne o foco principal das discussões em vez do plano de paz saudita. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Contando ou não com a presença de Arafat, os ministros da Liga Árabe já começaram a preparar em Beirute a reunião de cúpula.
A retirada incondicional de Israel de todos os territórios árabes ocupados, a criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital, e o retorno dos refugiados expulsos por Israel. Em síntese, essa é a pauta de trabalho dos ministros das Relações Exteriores de 22 países árabes que se reuniram hoje em Beirute para preparar o encontro de cúpula árabe marcada para quarta e quinta-feiras dessa semana aqui na capital libanesa. Como país anfitrião, o Líbano abriu os trabalhos de hoje através de seu chanceler, Mahmoud Hammoud, que reafirmou o direito de resistência enquanto se busca uma paz justa entre os povos em conflito. O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, defendeu o direito árabe a uma coexistência pacífica baseada no respeito, soberania e integridade de todas as nações. De acordo com observadores, a pauta de trabalho dos chanceleres árabes traduz uma unidade jamais vista entre os países árabes diante do conflito com Israel. Ainda segundo os observadores, os árabes adotaram a paz como estratégia, mas não abrem mão da resistência através da intifada palestina. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. O Prêmio Nobel de Literatura José Saramago despertou a ira do governo israelense ao comparar a situação dos palestinos nos territórios ocupados à dos judeus nos campos de concentração nazistas. Saramago visitou a cidade palestina de Ramallah, na Cisjordânia, com um grupo de escritores. O Ministério do Exterior de Israel, Shimon Peres, o ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, respondeu lamentando que o autor do ensaio sobre a cegueira esteja tão cego a ponto de ser vítima da propaganda palestina. Saramago disse que uma das funções de um escritor é denunciar as injustiças usando comparações que chamem a atenção do leitor. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, vai se encontrar com uma delegação do Iraque no mês que vem para discutir a volta dos inspetores de armas a Bagdá. Os inspetores das Nações Unidas abandonaram o Iraque em 97, depois de serem expulsos do país, acusados de trabalhar a serviço dos Estados Unidos. Para punir o governo de Saddam Hussein, aviões americanos e britânicos atacaram Bagdá em dezembro de 98. E desde então, os inspetores foram proibidos de voltar ao Iraque. E o Jader de Oliveira explica a missão dos militares no país. De acordo com fontes do Ministério da Defesa, os primeiros 100 fuzileiros navais, do total de 1.700 que a Grã-Bretanha está mandando para o Afeganistão, chegaram hoje cedo à base aérea de Bagram, perto de Cabul. A missão dos fuzileiros britânicos é ajudar as forças norte-americanas a acabarem com a resistência do Talibã e da rede Al-Qaeda, que continuam lutando nas montanhas afegãs. Bem treinados para lutar em território montanhoso, os fuzileiros estão seguindo de acordo com o pedido dos Estados Unidos. Analistas militares britânicos creem que o pedido de ajuda se deveu à aparente falta de resultados da Operação Anaconda, que os Estados Unidos deram por encerrada há alguns dias. O ministro da Defesa da Grã-Bretanha, Geoffrey Hunt, declarou que os fuzileiros ficarão no Afeganistão pelo tempo que for necessário. Hoje, o jornal Daily Mail informou que os Estados Unidos pediram também o envio de mais soldados da Força de Elite SAS, especializada em operações dentro de território inimigo. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. Cessar fogo no Oriente Médio. O encontro com mediação do americano Anthony Zinni foi suspenso na última hora para que os dois lados pudessem analisar melhor a proposta de trégua. O exército israelense entrou em áreas palestinas na faixa de Gaza, numa operação para reprimir o contrabando de armas. O governo israelense ainda não decidiu se vai permitir que o dirigente palestino Yasser Arafat vá à reunião da Liga Árabe em Beirute. O presidente da Autoridade Palestina é o principal convidado da conferência, que vai discutir a proposta saudita de paz para o Oriente Médio. Temos que escolher a paz e a justiça ou o confronto e a anarquia. Assim, o secretário-geral da Liga dos Países Árabes, Amir Moussa, abriu a semana de debates no Líbano sobre a proposta de solução para a intifada. A reunião preliminar de hoje foi tomada pelas incertezas sobre a participação do dirigente palestino Yasser Arafat. Todos concordam que, sem Arafat, o esperado encontro dos líderes árabes, previsto para quarta-feira, terá fracassado antes de começar. Nas áreas palestinas, foi mais um dia de muita tensão e violência. Nas últimas 24 horas, enquanto nos gabinetes dos militares buscavam um acordo de trégua, 11 pessoas eram mortas nas ruas. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, foi pressionado pelos Estados Unidos a liberar a viagem de Yasser Arafat a Beirute. Tudo indica que a liberação
vai depender do sucesso das negociações de paz conduzidas pelos americanos. Segundo o jornal Washington Post, se não houver acordo, os militares israelenses planejam uma grande operação de guerra contra os palestinos. Mesmo se for impedido de viajar, Arafat poderá participar das discussões por um circuito fechado de televisão. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse hoje que a ida do líder palestino Yasser Arafat ao Líbano está condicionada a um cessar-fogo na região. Sharon anunciou a proposta de paz israelense para acabar com os conflitos armados no Oriente Médio. Ele sugeriu um plano de paz de 3 fases. Ariel Sharon discursou durante o encontro de integrantes do partido Likud, do qual ele faz parte. O primeiro-ministro de Israel disse que vai se candidatar nas próximas eleições do país e garantiu que vai cumprir a promessa de levar paz e segurança ao povo israelense. Sharon aproveitou a oportunidade para rejeitar mais uma vez a proposta saudita de paz para o Oriente Médio. Ele acha que o plano árabe põe em risco a segurança de Israel. O primeiro-ministro israelense fez questão de apresentar uma proposta própria. Sharon disse que o plano dele se dividiria em 3 etapas. A primeira seria um cessar-fogo. A segunda teria um longo período intermediário seguido de negociações que levariam ao acordo de paz permanente. Ontem, o primeiro-ministro de Israel chegou a sugerir que iria ao encontro de líderes árabes no Líbano apresentar a proposta. A ideia foi considerada ridícula pelos participantes do encontro de Beirute. Ela atribuiu a violência à ocupação do exército de Israel. A enviada palestina Hannah Shirawi discursou na sessão anual da Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. A Shirawi disse que os palestinos são confinados, atacados e aterrorizados de todas as maneiras possíveis pelo exército de Israel. Segundo ela, a violência contra uma nação ocupada ultrapassa a ideia de punição coletiva e revela uma política cruel, imoral e premeditada. Depois de criticar a brutalidade israelense, a Shirawi falou em soluções para a paz. Ela defendeu a coexistência dos estados de Israel e da Palestina com as fronteiras definidas como eram em 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. O representante da ONU, John Dugard, tomou a palavra para dizer que as negociações precisam ir além de um cessar-fogo e pedir a presença de observadores internacionais no Oriente Médio. 2 palestinos foram mortos perto do assentamento de Gilo, na Cisjordânia, por soldados israelenses. Os militares disseram que os palestinos eram terroristas suicidas e iam para Jerusalém preparar um atentado. O carro levantou suspeita ao tentar fugir dos soldados israelenses quando passava por um bloqueio policial em frente ao assentamento. Os policiais abriram fogo e o carro explodiu. Em Gaza, centenas de palestinos foram às ruas em apoio ao presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. Eles pedem que Israel dê permissão para que Arafat vá à cúpula árabe amanhã em Beirute. Mas o primeiro-ministro israelense diz que a condição para liberar Arafat para a viagem é a trégua dos ataques palestinos. Em Nablus, na Cisjordânia, atiradores palestinos e soldados israelenses trocaram tiros durante a madrugada. Tanques dispararam morteiros. Ninguém ficou ferido, mas vários prédios ficaram danificados. Na noite de ontem, o primeiro-ministro Ariel Sharon apresentou a proposta de paz israelense para o Oriente Médio na sede do partido de direita, o Likud. O plano prevê 3 etapas. A primeira fase consistiria em um cessar-fogo total na região. Depois de um período de transição de tempo indeterminado, seriam iniciadas as negociações políticas. E, por último, seria discutido um acordo definitivo de paz. No discurso aos colegas de partido, Sharon rejeitou o plano saudita ao descartar a retirada dos territórios ocupados. Uma das exigências do plano árabe é a desocupação das áreas conquistadas por Israel em 67. O número de mortos nos terremotos que atingiram o norte do Afeganistão pode chegar a quase 5.000. Os dados foram divulgados por uma agência da ONU, mas não foram confirmados pelo governo afegão. O epicentro do terremoto foi na região montanhosa de Narin, de difícil acesso e a 160 quilômetros da capital. 10.000 casas foram destruídas. 2 das 3 rodovias da região estão bloqueadas. 20.000 pessoas ficaram desabrigadas. De acordo com um centro geológico dos Estados Unidos,
Os tremores de terra ficaram entre 6 e 7 graus na escala Richter. Um porta-voz da Agência para Refugiados da ONU disse que uma estimativa ainda não confirmada oficialmente indica que pelo menos 4.800 pessoas morreram. Os números fazem parte de um relatório feito pelo governo afegão. E o primeiro-ministro Hamid Karzai cancelou uma viagem que faria à Turquia por causa do terremoto. Soldados das forças internacionais vão ajudar no resgate às vítimas. Hoje, 2 palestinos morreram quando tentavam cometer mais um atentado em Israel. O carro com os 2 terroristas palestinos foi parado pela polícia israelense na entrada de Jerusalém. O veículo explodiu matando os 2 ocupantes que integravam as brigadas de Al-Aqsa. O vídeo de um dos militantes foi divulgado. Segundo os serviços de segurança israelenses, o alvo do atentado era o principal shopping de Jerusalém, lotado às vésperas do feriado da Páscoa. Nos territórios ocupados, o dia foi de confrontos entre manifestantes palestinos e o exército israelense. O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, se encontrou novamente com o enviado europeu Miguel Moratinos. A um dia do início da reunião da Liga Árabe em Beirute, a presença de Arafat ainda é incerta. O líder palestino também recebeu um visitante inusitado, o cineasta americano Oliver Stone, que está fazendo um documentário sobre o conflito no Oriente Médio. A reunião em Beirute não vai contar com a presença do presidente do Egito, Hosni Mubarak. O governo egípcio nomeou o primeiro-ministro Atef Ebeid para chefiar a delegação do país. Mubarak teria tomado a decisão para protestar contra as restrições impostas a Arafat. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse agora há pouco que ainda não existem as condições para autorizar a viagem de Yasser Arafat ao Líbano. Sharon também disse que Arafat deveria fazer um pronunciamento em árabe para os palestinos, declarando um cessar-fogo e pedindo o fim da violência. A Comissão de Direitos Humanos da ONU ouviu hoje denúncias apresentadas pela enviada especial da Autoridade Nacional Palestina, Hannah Ashrawi. Ela atribuiu a violência à ocupação do exército israelense. A enviada palestina Hannah Ashrawi discursou na sessão anual da Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. Ashrawi disse que os palestinos são confinados, atacados e aterrorizados de todas as maneiras possíveis pelo exército de Israel. Segundo ela, a violência contra uma nação ocupada ultrapassa a ideia de punição coletiva e revela uma política cruel, imoral e premeditada. Depois de criticar a brutalidade israelense, Ashrawi falou em soluções para a paz. Ela defendeu a coexistência dos estados de Israel e da Palestina com as fronteiras definidas como eram em 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. O representante da ONU, John Dugard, tomou a palavra para dizer que as negociações precisam ir além de um cessar-fogo e pedir a presença de observadores internacionais no Oriente Médio. O número de mortos nos terremotos que atingiram o norte do Afeganistão pode chegar a quase 5.000. Os dados foram divulgados por uma agência da ONU, mas não foram confirmados pelo governo afegão. O epicentro do terremoto foi na região montanhosa de Narin, de difícil acesso e a 160 quilômetros da capital. 10.000 casas foram destruídas. 2 das 3 rodovias da região estão bloqueadas. 20.000 pessoas ficaram desabrigadas. De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, os tremores de terra ficaram entre 6 e 7 graus na escala Richter. Um porta-voz da Agência para Refugiados da ONU disse que uma estimativa ainda não confirmada oficialmente indica que pelo menos 4.800 pessoas morreram. Os números fazem parte de um relatório feito pelo governo afegão. E o primeiro-ministro interino do Afeganistão, Hamid Karzai, cancelou uma viagem que faria à Turquia por causa do terremoto. Soldados das forças internacionais vão ajudar no resgate às vítimas. Hoje, 2 palestinos morreram quando tentavam cometer mais um atentado em Israel. O carro com os 2 terroristas palestinos foi parado pela polícia israelense na entrada de Jerusalém. O veículo explodiu, matando os 2 ocupantes que integravam as brigadas de Al-Aqsa. O vídeo de um dos militantes foi divulgado. Segundo os serviços de segurança israelenses, o alvo do atentado era o principal shopping de Jerusalém, lotado às vésperas do feriado da Páscoa. O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, se encontrou novamente com o enviado europeu Miguel Moratinos. A um dia do início da reunião da Liga Árabe em Beirute, a presença de Arafat ainda é incerta.
O líder palestino também recebeu um visitante inusitado, o cineasta americano Oliver Stone, que está fazendo um documentário sobre o conflito no Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse que Arafat ainda não cumpriu as condições para que a viagem possa ser autorizada. Sharon disse também que o líder palestino deveria fazer um pronunciamento em árabe, anunciando um cessar-fogo e pedindo o fim da violência. A reunião em Beirute não vai contar com a presença do presidente do Egito, Hosni Mubarak. O governo egípcio nomeou o primeiro-ministro Atef Ebeid para chefiar a delegação do país. Mubarak teria tomado a decisão para protestar contra as restrições impostas a Arafat. A Comissão de Direitos Humanos da ONU ouviu hoje denúncias apresentadas pela enviada especial da Autoridade Nacional Palestina, Hannah Ashrawi. Ela atribuiu a violência à ocupação do exército israelense. A enviada palestina Hannah Ashrawi discursou na sessão anual da Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. Ashrawi disse que os palestinos são confinados, atacados e aterrorizados de todas as maneiras possíveis pelo exército de Israel. Segundo ela, a violência contra uma nação ocupada ultrapassa a ideia de punição coletiva e revela uma política cruel, imoral e premeditada. Depois de criticar a brutalidade israelense, Ashrawi falou em soluções para a paz. Ela defendeu a coexistência dos estados de Israel e da Palestina com as fronteiras definidas como eram em 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. O representante da ONU, John Dugard, tomou a palavra para dizer que as negociações precisam ir além de um cessar-fogo e pedir a presença de observadores internacionais no Oriente Médio. Agora há pouco, 2 observadores noruegueses foram mortos, baleados numa estrada perto de Hebron, na Cisjordânia. Segundo o exército de Israel, os autores dos disparos foram atiradores palestinos. Um terceiro observador foi levemente ferido. O grupo de observadores é formado por representantes de países da Europa. A Organização Internacional para as Migrações enviou 50 mil cobertores e 7 mil tendas para os desabrigados dos terremotos que atingiram o norte do Afeganistão. O número de mortos pode chegar a quase 5 mil, de acordo com dados divulgados por uma agência da ONU, mas não confirmados pelo governo afegão. O epicentro do terremoto foi na região montanhosa de Narin, de difícil acesso e a 160 quilômetros da capital. 10 mil casas foram destruídas. 2 das 3 rodovias da região estão bloqueadas. 20 mil pessoas ficaram desabrigadas. De acordo com um centro geológico dos Estados Unidos, os tremores de terra ficaram entre 6 e 7 graus na escala Richter. Um porta-voz da Agência para Refugiados da ONU disse que uma estimativa ainda não confirmada oficialmente indica que pelo menos 4.800 pessoas morreram. Os números fazem parte de um relatório feito pelo governo afegão. E o primeiro-ministro Hamid Karzai cancelou uma viagem que faria à Turquia por causa do terremoto. Soldados das forças internacionais vão ajudar no resgate das vítimas. Desabrigados dos terremotos que atingiram o norte do Afeganistão. O número de mortos pode chegar a 5 mil, de acordo com dados divulgados por uma agência da ONU, mas não confirmados pelo governo afegão. O epicentro do terremoto foi na região montanhosa de Narin, de difícil acesso e a 160 quilômetros da capital. 10 mil casas foram destruídas. 2 das 3 rodovias da região estão bloqueadas. 20 mil pessoas ficaram desabrigadas. De acordo com um centro geológico dos Estados Unidos, os tremores de terra ficaram entre 6 e 7 graus na escala Richter. Um porta-voz da Agência para Refugiados da ONU disse que uma estimativa ainda não confirmada oficialmente indica que pelo menos 4.800 pessoas morreram. Os números fazem parte de um relatório feito pelo governo afegão. E o primeiro-ministro Hamid Karzai cancelou uma viagem que faria à Turquia por causa do terremoto. Soldados das forças internacionais vão ajudar no resgate às vítimas. De ontem, os tremores entre 5 e 6 graus na escala Richter atingiram principalmente a cidade de Narin, 150 quilômetros ao norte de Cabul. Milhares de casas foram destruídas. 20 mil pessoas estão desabrigadas. Foi o segundo terremoto no Afeganistão em um mês. As Nações Unidas e outras organizações enviaram equipes de socorro. Pela primeira vez desde os ataques de 11 de setembro, uma equipe de televisão brasileira conseguiu ter acesso à área destruída no Pentágono pelos terroristas. O repórter Luiz Fernando Silva Pinto acompanhou o trabalho de reconstrução. Na capital americana, onde obras em edifícios federais muitas vezes atrasam,
estouram o orçamento e têm resultados medíocres, essa é a exceção. O Pentágono, depois do atentado de 11 de setembro, está sendo reconstruído em tempo recorde, com uma dedicação rara. Em nenhum outro canteiro de obras americano, um relógio digital conta os segundos para o término do projeto. O objetivo da contagem regressiva é simples: reabrir essa área do Pentágono antes das 9h38 da manhã do dia 11 de setembro de 2002. A sede das Forças Armadas Americanas é composta por 5 edifícios em forma de pentágono, um dentro do outro. 6 meses atrás, o Boeing 757 da American Airlines atingiu uma das faces externas num ângulo de 45 graus. A força do impacto e a explosão do combustível destruíram alas laterais de 3 dos edifícios. Hoje, entrar no Pentágono é ver a estrutura toda refeita. A reconstrução começou uma semana depois do atentado. Durante meses, 1.000 homens trabalharam em turnos de 12 horas, dia e noite, 7 dias por semana. No ponto exato onde o avião atingiu o prédio, Raquel Decker, do Programa de Renovação do Pentágono, diz que a tragédia só não foi maior porque o avião destruiu uma ala que tinha acabado de ser renovada. Normalmente, 10.000 pessoas estariam trabalhando nesse setor, mas no dia 11 de setembro, havia pouca gente nos escritórios. No impacto e na explosão, 125 pessoas morreram, além dos 64 passageiros e tripulantes do avião. O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, decidiu hoje não viajar para o Líbano, onde começa amanhã a Conferência dos Países Árabes. Assessores de Arafat informaram que o dirigente palestino não aceitou as condições impostas por Israel para permitir a viagem. Desde dezembro, Arafat não tem permissão para sair dos territórios palestinos. Recentemente, o governo israelense cogitou a hipótese de não deixá-lo voltar do Líbano. Uma multidão saiu às ruas em apoio ao líder confinado. Mas fundamentalistas botaram fogo em caixas que simbolizavam a proposta de paz de Beirute. Nos Estados Unidos, para conseguir o apoio dos países árabes contra o Iraque, o presidente George Bush voltou a pressionar Israel para liberar Arafat. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon disse hoje que se arrependeu de ter prometido aos Estados Unidos não atacar Yasser Arafat e de não ter pedido apoio para expulsá-lo das áreas palestinas. Na Cisjordânia, 2 observadores da ONU foram mortos a tiros. Segundo o exército israelense, o carro em que os noruegueses viajavam foi atacado por atiradores palestinos. Veja a seguir, a seleção que vai à Copa começa a ficar mais clara em Fortaleza. E nossa melhor ginasta chega com mais uma medalha inédita. Há 20 anos, um filme, uma história, um diretor emocionaram o mundo. Agora, Steven Spielberg convida uma nova geração a descobrir o que nós jamais esqueceremos. ET, com cenas inéditas e novos efeitos visuais. ET, o extraterrestre. 29 de março, somente nos cinemas. Mortos. 2 ativistas palestinos carregavam explosivos dentro de um carro. Policiais israelenses ordenaram que eles parassem o veículo, mas eles prosseguiram até que o carro explodiu. O material que sobrou foi retirado e detonado no local. Segundo as autoridades israelenses, os 2 extremistas planejavam um atentado terrorista. Prova de fé e de sangue no Paquistão. Pelo menos 6 muçulmanos morrem e dezenas ficam feridos num ritual de autoflagelação.